Bom, desde que foi divulgado o rombo de mais de 40 bilhões de reais nas contas das Americanas e o início de um processo de recuperação judicial, vários setores da empresa foram afetados. Além de mexer com o mercado financeiro, a rede de lojas é uma das maiores empregadoras do Brasil, responsável por mais de 45 mil trabalhadores. Para entender os desdobramentos desse caso, que já é o maior escândalo econômico do Brasil, nós vamos conversar agora com o advogado empresarial Fernando Brandariz. Bom dia, Fernando, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Estou à disposição para a gente bater um papinho sobre a recuperação judicial das lojas Americanas. Doutor Fernando, hoje os trabalhadores das Americanas estão fazendo manifestações em todo o Brasil em defesa dos seus direitos diante dessa crise. Nós vamos começar a entender o impacto na vida desses mais de 40 mil funcionários, né? Durante o pedido de recuperação judicial, eles podem ser demitidos ou não? Sim, podem ser demitidos os funcionários. Os funcionários que estão com eventuais créditos em desfavor das lojas Americanas vão aguardar o desfecho do plano de recuperação judicial. Eles vão começar a receber a partir de 1 ano após a homologação do plano de recuperação judicial, podendo estender para 2 anos sobre determinados requisitos. Mas os trabalhadores que estão trabalhando hoje continuam recebendo seus salários, devem continuar recebendo seus salários e podem ser dispensados também. Doutor, o Diogo Schelp também vai participar da entrevista a partir de agora. Diogo? Doutor, só para esclarecer esse ponto que eu acho que é importante, né? Porque numa recuperação judicial, aqueles trabalhadores que tenham sido demitidos antes da aceitação, né, pelo juiz da recuperação judicial, mas que tenham, né, algo a receber da empresa, entram então no bojo como credores, correto? E aqueles que são demitidos após a recuperação judicial se iniciar, devem receber as indenizações sem qualquer atraso. Caso isso ocorra, a empresa inclusive perde, né, o direito ou perde seus direitos nesse processo de recuperação. Está correto? Bom dia, Diogo. Prazer em conversar com você também. São 2 situações. Os créditos existentes até o pedido, ou a distribuição do pedido de recuperação judicial, vão se submeter ao plano de recuperação judicial, certo? Se no dia seguinte, 1 semana, 15 dias depois, se esses funcionários forem dispensados, eles vão ter que receber fora do plano. Se, eventualmente, a empresa não pagar dentro dos 10 dias, né, da rescisão do contrato de trabalho, eles ingressarão com a reclamação trabalhista, vai ter o processo de reclamação trabalhista, sentença final, trânsito em julgado, e a empresa recuperanda vai ter que pagar fora do plano de recuperação judicial. O que entra no plano de recuperação judicial são os débitos até a data do pedido. Doutor, a história das lojas Americanas faz lembrar da Mesbla e do MAP, né? Que foram casos parecidos. O que ela tem a ver com essas 2 empresas? Eu acho que são situações bem diferentes, muito embora o segmento seja o mesmo. Mas hoje você tem um mercado eletrônico, né, as vendas online, que não existia no MAP e nem na Mesbla. E tampouco o tamanho, né, o tamanho das lojas Americanas comparado com o MAP e a Mesbla, claro, MAP e Mesbla também grandes potências, mas não se compara com as lojas Americanas. E, por outro lado, a própria legislação que regeu a falência, né, era concordata, era a antiga legislação, que não é o que tem hoje, que é a da Lei de Recuperação Judicial, que você tem muito mais mobilidade, conversação com os credores para aprovar o plano de recuperação judicial. O que no decreto-lei da falência e concordata você tinha regras específicas, né? Você não tinha muita mobilidade, na verdade você não tinha mobilidade nenhuma para pagar seus credores. Então acho que é uma situação diferente das 2 empresas, né? Da loja Americanas, MAP e Mesbla. Diogo? Doutor, existem vários tipos de credores aí de uma empresa, né, durante o processo de recuperação judicial. Nós temos os bancos, nós temos os fornecedores, por exemplo, temos os trabalhadores, né, os credores trabalhistas e assim por diante. O senhor acredita que a lei de recuperação judicial é injusta em relação ao peso de voto que fornecedores pequenos, por exemplo, e trabalhadores têm, né, ao aprovar ou não o plano de recuperação judicial, comparado, por exemplo, com a força que os bancos têm? Veja, no momento da votação, a votação divide em quatro lotes, digamos assim, 4 segmentos, né?
são os trabalhistas e o pequeno empresário em pequeno porte, que eles votam por cabeça, independente do seu valor. E aí tem o crédito na área real e o crédito quirografário, que votam pelo valor. O plano tem que ser aprovado por essas 4 categorias, né? Eu acho que falar em peso do banco é maior do que o peso do funcionário, eu não sei. Eu não sei se teria que ter uma mudança na legislação por isso, porque o próprio credor trabalhista, ele vota por cabeça, né? Então, se tiver muitos credores que aprovam o plano, independentemente do seu valor, acaba sendo vantajoso para o próprio funcionário. E para os próprios credores também, né? Porque nenhum credor quer não receber, principalmente quem não tem garantia real. Porque quem tem garantia real vai acabar, de uma certa forma, acabar recebendo. Agora, quem não tem garantia real, é interessante que a empresa tenha aprovado o teu plano de recuperação judicial, continue trabalhando e pague os seus débitos. Acho que falar em alteração, se tem peso melhor de um lado, peso melhor do outro, eu acho que não. Doutor Fernando, como uma inconsistência de anos pode ter passado despercebido por uma loja tão grande e com tantos recursos? Americanas tem uma assessoria jurídica das mais famosas do mundo, né? Houve erro ou má fé? Eu acho que se teve erro, má fé, a gente só vai conseguir descobrir com o andamento do próprio processo de recuperação judicial e apurações, né? Eu acho que, eventualmente, se falar em dolo, eu não sei, eventualmente pode ter sido um planejamento tributário aí que está sendo descoberto agora como uma sonegação, ou eventualmente até uma evasão. Eu acho que a gente só vai poder realmente bater o pé e falar que houve dolo, culpa, negligência, imprudência, com o andamento da própria recuperação judicial, que com os próprios administradores judiciais que foram nomeados, que são 2 grandes de renome no mercado, eu acho que ali sim a gente vai ter pelo menos uma resposta disso. E sempre lembrando, né, o fato de eventualmente ter a prática de um crime dentro da administração da empresa não interfere em absolutamente nada o processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial é para manter a empresa funcionando, contratação dos funcionários, recolhimento dos tributos. Eventualmente, na situação, os administradores serem afastados ou eventualmente até presos, mas isso não significa, não é critério nem requisito para uma falência lá na frente. Bem, sobre o caso das lojas Americanas, a gente conversou com o advogado empresarial Fernando Brandariz. Muito obrigada, doutor Fernando, pela sua entrevista. Um bom dia. Obrigado, bom final de semana a todos e permaneço à disposição do Grupo Jovem Pan. Obrigada. Diogo também, obrigada. Obrigado, até mais. Até mais.